A essência do líder. Como dominar o contexto? Há 3 razões pelas quais os líderes são importantes. A primeira delas é a de que ele é responsável por tornar as organizações eficazes, sendo um tipo de âncora ou guia para as outras pessoas, o que constitui a segunda razão. O líder também contribui para assegurar a integridade de sua instituição, sendo este o terceiro motivo de sua importância. O primeiro passo para tornar-se esta figura, garantindo o cumprimento das razões mencionadas, é o de reconhecer a verdadeira natureza do contexto. Isso é muito relevante quando se sabe que as circunstâncias não faz, mas destrói. Ou seja, ela não necessariamente constitui uma oportunidade, mas uma armadilha. É um fim e não um início. O chefe é a típica figura dominada pelo contexto. Já o líder é aquele que o domina, que não se rende a ele. Para fugir do perfil de chefia, você deve começar se expressando mais. Deve também ouvir mais a sua voz interior, de modo a confiar no que ela te diz. Deve aprender com as pessoas certas e, claro, entregar-se a uma visão orientadora. Os fundamentos. Líderes têm múltiplas características que lhes são próprias, atributos que os tornam únicos. Contudo, partilham de ingredientes que constituem a essência comum a qualquer um deles. O primeiro ingrediente é ter visão orientadora, ou melhor, ter uma ideia clara do que se quer fazer, não apenas no âmbito profissional, mas também pessoal. O segundo é a paixão. Se você não está apaixonado pelo que faz, então nunca será capaz de colocar na sua ação todo o seu entusiasmo. O líder que tem paixão gera esperança e é capaz de inspirar os outros. O terceiro ingrediente, por sua vez, é a integridade. No entanto, ela pressupõe outros 3: autoconhecimento, sinceridade e maturidade. Líderes não mentem para si mesmos, não fogem de si mesmos. Você só pode inventar a si mesmo quando sabe do que é feito e o que quer fazer com essa matéria-prima. O segredo do autoconhecimento é a sinceridade que baseia-se na honestidade, tanto de pensamento como de ação. A maturidade é o estágio que se alcança após passar por diversas experiências, aprendendo com elas e se formando a partir delas. Nesse sentido, a integridade abre as portas para o próximo ingrediente, a confiança. A confiança é a única qualidade que não pode ser adquirida. Confiança é sempre uma conquista. Restam, por fim, a curiosidade e a ousadia. Estas imprimem na personalidade do líder a capacidade de vislumbrar novos caminhos sem o medo de errar ou de fracassar. Todos esses ingredientes não são dados, mas buscados e construídos. Não se pode esquecer de que os líderes inventam a si mesmos, e nesse momento chegamos ao ponto em que é preciso saber distinguir líderes de gerentes. Se o gerente administra, o líder inova. Se o gerente é uma cópia, o líder tem originalidade. Se o gerente mantém, o líder desenvolve. Enquanto o gerente foca na estrutura, o líder foca nas pessoas. O gerente controla, o líder inspira confiança. O gerente tem visão de curto prazo, o líder tem perspectivas de longo alcance. Se o gerente pergunta como e quando, o líder pergunta o que e por quê. O gerente busca resultados materiais imediatos, ao passo que os olhos do líder fixam no horizonte. Se o gerente imita, o líder dá origem. Se o gerente vive do status quo, o líder o desafia. O gerente é como o soldado, ao passo que o líder é senhor de si mesmo. Enfim, o gerente faz as coisas bem. O líder se ocupa do que deve ser feito. Conhecer a ti mesmo. Conhecer a si mesmo significa fazer a distinção entre aquilo que é e deseja ser, daquilo que o mundo pensa que você é e quer que você seja. 4 lições precisam ser praticadas e aprendidas para se alcançar tal conhecimento. Primeira lição: lembre-se, você é o seu melhor professor. Segunda lição: aceite a responsabilidade. Não culpe ninguém. Terceira lição: você é capaz de aprender qualquer coisa que quiser. Quarta lição: o verdadeiro entendimento vem da reflexão sobre a experiência. O segredo para assumir o controle de sua vida é compreendê-la. Do conhecimento do mundo. Os ingredientes necessários para compor a liderança não podem ser ensinados, como é o caso das competências gerenciais. Eles são aprendidos a partir da prática e da vivência no mundo.
É preciso saber preencher as lacunas, fazer viagens para ampliar a experiência, cercar-se de amigos e mentores e, o mais importante, aprender com a adversidade. A lição é simples: líderes tomam conhecimento com sua própria experiência de mundo. Agir por instinto. A realidade que nos cerca é orgânica, dinâmica, integral e ambígua. Os relacionamentos são paralelos, simultâneos, conectados, vagos, plurais e interdependentes. Assim sendo, nem tudo vai corresponder aos esquemas programáticos, mecânicos e estáticos que você costuma fazer. A lógica a qual estamos habituados nem sempre corresponde à realidade e, quase sempre, as coisas são mais complexas do que parecem ser. Agir por instinto é dar vazão à sua voz interior. Há um sexto sentido, tão importante quanto os demais. Confie em sua voz interior e arrisque mais. Determinação. Seja firme, experimente tudo. Você já deve ter entendido que para ser líder é necessário deixar o seu eu vir à tona. E mais do que isso, é preciso enfrentar seus medos e traumas, de modo que eles não superem a confiança em sua capacidade de fazer coisas. Para agir com determinação, experimentando as oportunidades e desafios que batem à sua porta, alguns passos são necessários. O primeiro deles é reflexão e resolução. Ou seja, é preciso aprender com as experiências passadas. Dado esse passo, busque perspectivas. Ao mudar o seu ponto de vista, você também muda o seu eu. É também preciso fazer testes e medidas. Você realmente sabe o que quer? Conhece suas habilidades e capacidades e sabe a diferença entre elas? Entende o que o motiva e o que lhe dá satisfação e reconhece a diferença entre ambos? Percebe quais são os seus valores e prioridades e quais são os valores e prioridades da organização da qual faz parte? Sabe medir a diferença entre eles? Após mensurar as diferenças entre o que você quer e o que você é capaz de fazer, entre o que o atrai e o que o satisfaz, entre seus valores e o da sua organização, você é capaz de vencer tais diferenças? Está disposto a isso? Outro passo importante é o desejo. Se você tem impulso, mas não tem desejo, há algo errado, pois o impulso só é saudável quando harmonizado ao desejo. Em seguida, vem o domínio. Lembre-se, não basta praticar sua vocação, é preciso dominá-la, de modo que você se renda a ela, tornando-se uno a ela. Indo mais longe, é essencial cultivar o pensamento estratégico. Para o líder, o cenário está sempre em mutação, ou seja, nada permanece igual. Por último, a capacidade de síntese. A figura do líder é a que combina todos os meios de expressão para agir com eficácia. E o caminho da expressão é o seguinte: reflexão leva à resolução, resolução leva à perspectiva, perspectiva leva a ponto de vista leva a testes e medidas levam a desejo, desejo leva a domínio, domínio leva a pensamento estratégico, e pensamento estratégico leva à plena autoexpressão. A síntese da autoexpressão equivale à liderança. Tudo o que o líder faz reflete o que ele é. Como atravessar o caos? Líderes são inovadores e isso significa dizer que costumam fazer coisas que outros não ousaram. São capazes de abrir novos caminhos e de ressignificar aquilo que já é conhecido. Para tal, precisam aprender a gerenciar mudanças e o aprendizado se dá no próprio exercício da liderança, diante de obstáculos. Cuidado, não ignore ou fuja de seus tropeços, pois são preciosos. São eles, principalmente, que vão te ajudar a atravessar o caos. Como ter as pessoas do seu lado? O elemento principal para conquistar as pessoas é a confiança. Se confiam em você, elas certamente vão segui-lo aonde quer que você for. 4 ingredientes podem ajudá-lo a gerá-la. O primeiro deles é a constância. Mantenha sua palavra. O segundo é a coerência. Faça exatamente o que diz. Lembra daquele ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Pois é, ele traduz o oposto do que estamos apontando. Suas ações não podem desautorizar suas palavras. O terceiro ingrediente é a confiabilidade. Apoie e esteja presente quando as pessoas precisarem de você. E a integridade. Honre seus compromissos e promessas. Agindo assim, você nunca estará sozinho. Organizações podem ajudar.
ou atrapalhar. Tecnologia, interdependência global, demografia e valores são as forças que atuam no mundo contemporâneo. A cada dia que passa, percebemos de modo mais intenso como a tecnologia digital, por exemplo, tem alterado nossas vidas. Também assistimos aos avanços da ciência moderna que têm dado passos importantes em áreas até então intocadas. Do ponto de vista global, vale dizer que hoje nenhuma economia é totalmente independente, uma vez que se liga a outras, formando uma rede cada vez mais conectada. Outra consideração importante diz respeito à demografia e suas tendências. Os perfis de trabalhadores e consumidores, por exemplo, têm sofrido mudanças substanciais, se comparado a uma década e incorporado os valores que hoje estão sendo fomentados. Para todo lado existe mudança. Agora você pensa, por que tais considerações são importantes? Pois bem, a organização é o principal modelo desses tempos e, portanto, é também definidora de formatos. Ela se torna, então, uma espécie de arquiteto social e deve acompanhar as mudanças de seu entorno e, o mais importante, não engessar a si mesma em práticas e hábitos imutáveis. Deve incentivar o aprendizado. Nessa perspectiva, oportunidade se transforma em empoderamento, o sentido se condensa em envolvimento e o aprendizado se traduz em liderança. Construindo o futuro. Estamos chegando ao final. 10 fatores foram indicados para o futuro. Vamos checar. O primeiro deles é que os líderes gerenciam o sonho. Portanto, crie uma visão irresistível. Leve pessoas a situações novas e traduza essa visão em realidade. O segundo é que os líderes aceitam os erros. Nunca se esqueça de que o crime não é fracassar, é mirar baixo demais. O terceiro é que os líderes incentivam réplicas de caráter reflexivo. A motivação desse fator é espantosamente simples. Não tenha medo da verdade do outro. O quarto pode estranhar num primeiro momento, mas é de uma sutileza essencial. Os líderes incentivam a discordância. Não queira do seu lado os bajuladores ou aqueles que sempre dirão o que você quer ouvir. Cerque-se de pessoas com posicionamentos diversos. O quinto tem uma chamada estranha, mas muito importante. Os líderes têm um fator Nobel: otimismo, fé e esperança. Otimismo e esperança servem para te oferecer escolhas. Quando se desespera, está assumindo que não tem escolhas. Portanto, keep calm. Tudo vai dar certo. Assim como o quinto, o sexto fator também pode soar estranho. Os líderes entendem o efeito Pigmaleão na gerência. Traduzindo, significa que você deve sempre esperar o melhor das pessoas ao seu redor. Se espera grandes coisas, seus parceiros irão lhe dar essas coisas. O sétimo, por sua vez, revela um segredo interessante. Os líderes têm certo toque. Tenha noção do caminho que a cultura está tomando. Saiba onde a organização tem de estar se pretende crescer. O oitavo fator diz que os líderes têm visão de longo alcance. É preciso ser mais específico? Já o nono traz um alerta. Os líderes entendem a simetria dos stakeholders. Ou seja, você precisa equilibrar os interesses conflitantes de todos os grupos envolvidos com sua organização. E, por fim, o 10º fator afirma que os líderes criam alianças estratégicas e parcerias. Não se esconda. Veja o mundo globalmente, como um lugar de possibilidades múltiplas. Estes fatores farão com que os líderes do futuro tenham formação educacional ampla, curiosidade e entusiasmo sem limites, otimismo contagiante, crença nas pessoas e no trabalho em equipe, disposição a correr riscos, dedicação ao crescimento no longo prazo e não ao lucro no curto prazo, compromissos com a excelência, capacidade adaptativa, empatia, autenticidade, integridade e visão de futuro. Não fuja de si mesmo. Não deixe de se expressar e siga em frente. Ficam as dicas. Palavra final. O que a obra de Warren Bennis tem de melhor é que não se trata de um ensaio teórico, vazio de aplicação prática. É, antes de qualquer coisa, uma bússola para aqueles que querem expressar a si mesmos. O sentido que percorre todo o livro está centrado na premissa de que, em primeiro lugar, você precisa tornar-se aquilo que você é para ser um líder. Além de expressar a si mesmo, também é necessário ser capaz de arregimentar os outros ao criar um sonho que seja compartilhado por aqueles que o cercam. Para que isso ocorra, uma das condições é ter voz própria. Somado a tudo isso,
Se agir com integridade e for capaz de se adaptar às mudanças, você terá as qualidades necessárias para liderar. Abandone os mapas que apenas podem te levar a mundos já conhecidos e adquira a bússola que te encaminha a novos horizontes.